preços dos combustíveis, o Executivo decidiu subsidiar o transporte de passageiros. Na primeira fase, a composição abrangerá todas as capitais provinciais e a zona metropolitana de Maputo, devendo os governos provinciais trabalhar com as respectivas associações provinciais e municípios para a atualização e validação da base de dados provinciais dos transportadores. O mecanismo acordado entre as partes será o anteriormente usado, que consiste na lotação, distância e consumo de combustível. O valor da compensação será canalizado para cada proprietário da viatura que exerce atividade de transporte de passageiros e esteja na base de dados. Paralelamente, o Governo está a trabalhar com os operadores para a implementação do novo modelo que abrangerá todos os municípios do país, apelando à adesão de todos os operadores para que possam beneficiar do mecanismo de compensação. Importa destacar que a instalação desse sistema é de forma gratuita nestes primeiros 3 meses. Ainda, no âmbito do esforço do Governo para minimizar o impacto, o Presidente da República fará a entrega na próxima segunda-feira, dia 11, de 190 autocarros movidos a gás, destinados à área metropolitana de Maputo, e está igualmente em curso o projeto de massificação de gás veicular nas províncias de Gaza e Inhambane, a ser implementado no segundo semestre deste ano. Em relação ao transporte interdistrital, o Ministério de Transportes e Logística exorta aos conselhos executivos para a articulação com as respectivas associações competências do decreto que aprova o Regulamento de Transporte Automóvel. Caros membros ou representantes presentes da nossa mídia, aqui apresentamos aquilo que serão as etapas, aquilo que o Governo terá decidido para que o acordo por entendimento feito entre o Ministério dos Transportes e Logística, o Governo, a representação do Governo, com a FEMATRO, não se alterasse a tarifa de transporte com a compensação a partir da data de entrada em vigor da nova tarifa de combustíveis. Foram também orientados aos governos, ou melhor, às direções provinciais de transportes e comunicação, as DPIs também, para que articulem a nível provincial e o mais célere possível discutam e tragam as tarifas acordadas a esse nível. Que me incumbe a dizer com relação às medidas e ao mecanismo, terá sido dito e muito obrigado. Muito obrigado, Excelência. Com a permissão de Excelência, o Ministro, convido agora o Presidente da FEMATRO a prestar declarações à imprensa.
Por alguns minutos. Boa tarde. Obrigado. Cabe a mim, como presidente da FEMATRO, confirmar apenas, dizer que foi alcançado o acordo entre o Ministério do Transporte e Logística e nós, como federação, que representamos os transportadores rodoviários a nível nacional, realmente tudo que foi aqui dito por Sua Excelência Secretário do Estado chegou-se a um entendimento que o governo vai subsidiar o setor privado, vai, conforme foi dito, orientar os governos provinciais para analisar, juntamente com as associações, com os nossos membros, para discutir as tarifas de transporte interdistrital e interprovincial. Todo o transporte urbano nas capitais provinciais, a partir da zona metropolitana de Maputo, será compensado e neste momento nós como federação vamos difundir esta mensagem aos nossos membros para que sigam com cuidado os requisitos aqui estabelecidos para poderem acederem a esta compensação, de modo a aliviar o custo que podia recair aos nossos transportados. Afinal de contas, somos todos moçambicanos, sabemos que o custo de operação é uma coisa, mas os bolsos do nosso concidadão, o transportado, também não ia suportar. Daí que chegou-se a esse bom termo e muito obrigado. Muito obrigado, colegas. Vamos fazer questões, mas de forma faseada. Sugiro 4 questões por ronda. Pode ser? Pode ser? Vamos levantar a mão, nome, o órgão e colocamos aqui. Obrigado. Eu vou divulgar o número. Sim, Mélia. Boa tarde, colegas. Miriam Boani, STB. Eu gostava de saber, neste momento, qual é o valor que o governo pretende disponibilizar aos transportadores e durante quanto tempo é que estes serão subsidiados? Vamos na segunda pergunta. Boa tarde, me chamo Giovanni. Gostava de saber, esta medida a ser implementada no passado mostrou-se um pouco deficitária. O que é que diferente vai trazer desta vez? Quais são as inovações? O que faz acreditar que desta vez esta medida vai dar certo? Vamos à terceira. Boa tarde, colegas. Ivaí Levi, da Tua Televisão. O nosso órgão de comunicação gostava de saber que mecanismos ou estratégias estão em vista. Aliás, existem mecanismos e estratégias com vista a garantir que estes subsídios não ocorram ou não ocorram no âmbito de algum tipo de desvio? Ou que formas é que o Ministério do Transporte e Logística vai assegurar que haja transparência efetiva no subsídio aos transportadores? E que mecanismos é que o Ministério do Transportes e Logísticas tem para garantir que, de fato, todos os transportadores tenham acesso a estes subsídios? Vamos à última pergunta nesta ronda. Vitor Filho, Rádio Moçambique. Desculpa, com este subsídio significa em algum momento reduzir o valor da receita no caso? Como é que vai ser o dia a dia do chapeiro? Sendo que este subsídio será canalizado aos proprietários, então significa que o chapeiro vai reduzir o valor da receita para poder canalizar mais para o combustível? Como é que vai ser exatamente? Pronto. Percebi aqui 3 questões para o Ministério, esta última específica para a FEMAT. Excelências. Sim, muito obrigado. Excelências, por causa das câmeras. Tem que voltar? Por causa das câmeras. Vai estar no centro. Por causa das câmeras. Podemos ficar juntos. Vai confundir. Certo. Vamos virar. Então, melhor ficar de um lado só. Agenda. Ok, tá bom. A próxima eu vou para lá e para dentro. Tá certo. Muito obrigado. Como teria dito o nosso parceiro e o presidente da FEMATRO, em nome da FEMATRO, o que temos como a primeira pergunta em termos de valor, que são valores na base da
com base à base de dados que temos presente no cadastro e confirmado pela FEMATRO, teríamos para os minibuses cerca de 35.460 meticais por mês, e teríamos também a custos associados aos autocarros e articulados, que seriam na ordem de articulados cerca de 141 mil meticais, mas tudo isto calculado na base daquilo que seria a fórmula, que é a lotação, que é a distância, que é o consumo, baseado nas estatísticas que foram dadas. Portanto, esses dados poderemos fornecer aos colegas de informação detalhadamente para entender se em que chegamos. E em relação à segunda pergunta, que diz o que poderá fazer com que desta vez dê certo em relação ao processo de compensação, teríamos dito que a compensação será feita diretamente aos transportadores, tanto baseado numa lista que os transportadores licenciados, parte da federação, com os requisitos, que é a licença em primeiro lugar, estejam lá certificados pela FEMATRO e também confirmados como sendo parte da base de dados. Mas a transparência seria o pagamento direto. E acho que este é uma inovação que poderemos tomar em consideração. No entanto, em relação ao mecanismo de transparência, a FEMATRO congrega as associações dos transportadores e a federação a nível nacional. E a FEMATRO tem os seus licenciados, os seus afiliados. No que tange a interação e a relação com estes, é a partir a nível central a direção da FEMATRO, a nível provincial as associações provinciais e a nível distrital as associações que lá estão, e será nesta base que somente os que teriam a compensação teriam de estar licenciados e com requisitos muito próprios, confirmados em ambas as partes. Portanto, a transparência deste processo figura-se neste diapasão. A não ser que tenha deixado alguma questão. É que vai se subsidiar? Exato. Com relação ao horizonte temporal da compensação, temos 3 meses. Os primeiros 2 meses são os primeiros 2 meses em que será o modelo anterior e foi a base do nosso entendimento com relação aos indicadores para a compensação. E durante este período estaríamos a fazer a migração para o que nós chamamos do processo de digitalização e, acima de tudo, de garantia de um sistema que permita ter informação exata com relação à lotação, com relação à distância e com relação àquilo que seria o consumo dos combustíveis. Nos meses subsequentes, olhamos na migração para a implementação de um sistema esse que também foi aceito pela Associação de Rastreamento, em que é possível ter-se não só o governo ou as instituições reguladoras e fiscalizadoras, mas também os proprietários das suas próprias viaturas, um instrumento ou um modelo que lhes permitam fazer o controle daquilo que seria a sua compensação junto dos seus trabalhadores, diria, funcionários
afetos ou contratados para a sua atividade. E seria um processo que daria início àquilo que chamaríamos da modernização, ou melhor, de trazermos uma profissionalização do setor dos transportes de passageiros. Obrigado. Sim, tem mais uma pergunta. Vamos fechar esta ronda, colegas. E vamos evitar repetir, senão não vamos sair daqui hoje. Vamos dar oportunidade aos outros colegas. Mas sim, vamos deixar o presidente responder a questão, depois vamos à segunda ronda. Pode ser? A pergunta que resta para eu responder é sobre a redução da receita. A redução da receita é a razão da existência da estabilização deste subsídio, porque está certo que com a subida do preço do combustível vai afetar a receita. É por essa razão que nessas negociações surgiu esta compensação. A compensação é mesmo para compensar o déficit que vai se criar. Penso que respondi cabalmente à pergunta. Colegas, vamos fazer assim. Duas perguntas, fechamos. Não, mais não. Ok, tudo bem. Fazemos 4 e fechamos. Não vamos repetir. Os que já fizeram, deem a oportunidade aos outros. Vamos fazer mais 4 e fechamos, pode ser? Sim, os outros. Os que ainda não fizeram. Notícia já está. Não, vamos. A minha colegas, calma. 4 perguntas, fechamos. Os que ainda não fizeram. Pode ser? Pode ser. Pronto, vamos lá. Boa tarde. Tenho uma questão a levantar à FEMATRO. Sabemos que no período de 2011 até 2017, a FEMATRO arrecadou ou recebeu do Ministério do Transporte mais de 1.000 milhões de meticais. E temos transportadores, né? Eu sou Américo Tempo, representante da RECAV, que é a Rede contra Acidentes de Viação. Eu sou assessor de comunicação e imagem, onde nós temos transportadores que são semi-coletivos de passageiros, que estão há mais de 30 anos a fazer chapa e nunca receberam a compensação. A outra questão é, se a lei moçambicana ela não exige a afiliação a uma federação para fazer transporte, por que é que só apenas os transportadores afiliados à FEMATRO poderão ter esse benefício, tendo que o histórico da FEMATRO na distribuição, gestão dos subsídios que são dados pelo Ministério dos Transportes não é limpo? Por que que agora voltar a confiar novamente na FEMATRO, sabendo que a lei não obriga ninguém a fazer parte da FEMATRO? Outra questão, quais são os requisitos? Vamos fazer assim, colegas, vamos fazer assim. Eu acho que aqui temos... Tudo bem. Eu acho que aqui estamos a trazer assuntos à margem. Mas tudo bem. Mas vamos dar oportunidade aos outros. Vamos. Doutor Castigo, minha questão é muito objetiva. Valentes e Clientes teve sucesso. Gostava de saber, de forma pragmática, esta negociação, este resultado, é-vos muito confortável? Estão satisfeitos na totalidade, sim ou não? Vamos. Américo, os que ainda não fizeram questões. Américo Gonçalves, da TV. A minha questão adicional ao governo, segundo algumas informações paralelas para subsidiar o problema de base, muitos chapeiros não têm licença e alguns não têm carta de condução adequada. Como que vão garantir com que este subsídio chegue a este, que por sinal são a maioria? Mais uma. Desculpe, a TVM. A minha questão é para a FEMATRO, no que tange mesmo ao controle de possíveis casos de comportamentos desviantes. Se olharmos porque aconteceu, vem acontecendo desde ontem até cá, em algumas zonas, sobretudo na periferia da cidade, há operadores já começaram a gravar a tarifa. Então, que mecanismos poderão ser acionados para controlar essa situação? Podemos fechar. Deu autorização aos transportadores para gravarem os preços. Gostava de perceber como é que vai acontecer, como é que vai ocorrer este subsídio. Eu gostava também de perceber sobre os transportadores não licenciados. O que é que se vai fazer para que eles também sejam abrangidos, de modo a evitar especulação. E também gostava de perceber por que esta medida não foi tomada e anunciada antes, para evitar situações como essas que estamos a vivenciar desde ontem, de paralisação e falta de transporte. Colegas, podemos? Não, eu vou fazer uma questão.
Eu quero fazer uma questão. Não é? Eu quero fazer uma questão. Se calhar não sei. Bom, a minha questão tem a ver com a aposta que se vai passar a fazer na distribuição de autocarros movidos a gás. Eu sou líder da MBC-TV. Eu gostava de perceber qual será o critério da distribuição desses autocarros e se isso é uma resposta emergencial ou isto é um acordar daquilo que é a estratégia do governo para passar-se a apostar na massificação do gás natural ou veicular nos sítios onde seja possível. Obrigado, colegas. Gostava de saber se há dinheiro para se proceder com estas compensações ou não. E poderá abranger a quantos transportadores? Já chega, colegas. Obrigado, muito obrigado. Vamos responder às questões. Presidente, uma vez estamos sempre podemos começar. Obrigado. A primeira pergunta é se estamos satisfeitos com este subsídio. É do conhecimento de todos que não existem negociações que satisfaçam a todos em 100%. Tem que se encontrar um meio termo onde uns estão satisfeitos, outros são sujeitos, porque é o meio termo que se encontrou. Porque nós todos sabemos que é impossível agradar a todos em 100%. Portanto, esta, como disse anteriormente, que também somos moçambicanos, esta é a medida que se encontrou. Vamos ver nos próximos tempos o que é que vai dar. As portas do Ministério estão abertas, vamos sentar, vamos negociar e vamos sempre encontrar alguma saída. Falou de associativismo ser livre. É verdade, o associativismo é livre em Moçambique, mas existem associações em todos os lados onde estão a operar os transportadores que o colega se referiu. O que eles têm que fazer é se dirigir a essas associações. Se não forem atendidos porque não estão filiados, dirijam-se à FEMATRO para orientar a associação para receber, porque isto é um direito que sempre que a FEMATRO negocia qualquer assunto com o governo, o resultado acaba a beneficiar todos. Por exemplo, estas tarifas, estamos a dizer, vamos negociar nas províncias, a tarifa interdistrital e interprovincial, não vai beneficiar aos filiados, vai beneficiar todo aquele que está na atividade. A outra pergunta foi os não licenciados. Os não licenciados devem dirigir-se a entidades licenciadoras para se licenciar, porque nós representamos transportadores devidamente licenciados. Agora, se o governo abre espaço para o licenciado e o não licenciado, não compete a nós. O que nós sabemos é que toda atividade na República de Moçambique é considerado operador oficial aquele que está devidamente licenciado. Comportamento desviante. Todos somos chamados a aconselhar os nossos irmãos, nossos concidadãos, a não pautarem por comportamento desviante, porque não traz, não abona ninguém. Todo aquilo que é desviante não é bom. Portanto, primeiro temos polícia para fiscalizar. E nós, como passageiros, temos estado a dizer isso mesmo através da comunicação social. Temos essa tarefa de lutarmos, de nos chamar a atenção. Acredito que aqui nós todos temos um primo, um vizinho, um amigo que está neste setor de transporte. Então, eu peço, se nós estamos a fazer, estou a pedir neste momento, para que todos nos unimos para combater os comportamentos desviantes. Muito obrigado. Penso que respondi às questões dirigidas a mim. Posso? Acho que teria ficado uma pergunta da distribuição de autocarros. Essa que foi a questão apresentada. Dos autocarros, dos 190 autocarros, 40 são autocarros escolares. Distribuição para autocarros escolares. E os municípios que irão se beneficiar são Manhissa, Maputo, Boana, Macha, são os... E Matola, sim. Marraquém, desculpa. Matola Rio, Marraquém. Então são esses nesta fase que temos como parte de distribuição. E com relação também à pergunta
quanto aos não licenciados, foi sempre apanágio e advocacia por parte do setor de transporte e logística que os transportadores não licenciados pudessem se licenciar, e para tal há uma possibilidade, uma janela no período desses 3 meses, que, querendo, seja onde estiver, pudesse aderir tanto vai ser numa segunda fase, ao sistema digitalizado, para que possamos garantir que estejam dentro daquilo que são, não diria requisitos, mas que pudessem se licenciar e em trabalho em conjunto e fazerem parte do mesmo modelo de compensação. Esta é o que vem sendo o apanágio do governo, que tem sido também o que o setor de transportes e logística vem junto da FEMATRO, que congrega as associações, garantirmos que podemos formalizar um pouco aquilo que seria a beneficiação dos que não estejam licenciados. Portanto, ninguém está fora. O que está-se a dizer é que tem um mecanismo de compensação, e o mecanismo de compensação tem as 2 etapas. A primeira etapa é a etapa em que, na base da informação que temos nas bases de dados confirmados pela FEMATRO, iremos iniciar este processo tendo em conta aquilo que é a tipologia dos veículos e dentro daquilo que são as capacidades no modelo que teria sido proposto. E para dizer também que na segunda fase teremos, de facto, entrar no processo de digitalização, em que ali iremos aferir e seria uma compensação justa e transparente, que o horário público ou o imposto do cidadão faria-se valer naquilo que seria a compensação feita. Portanto, estamos abertos, e junto da FEMATRO, que também advogamos que englobe mais associados que não estejam associados, e com as orientações e recomendações do setor de transporte e logística a nível provincial, das instituições que estão adstritas ao setor de transporte e logística, para o mais rápido possível se engajarem também ao nível dos distritos, ao nível das autarquias, para que possam proceder com a revisão das tarifas e garantirmos aquilo que seria o meio termo, de modo a que não prejudicássemos o transportador nem o transportado. E muito obrigado. Colegas, muito obrigado pela presença. Terminamos a conferência de imprensa e até breve. As compensações vão iniciar depois, desde a data de Eles já no Jornal Notícias. Eu gostaria de saber, são mais ou menos quantos transportadores poderão ser abrangidos neste processo? Liga para mim, né? O transportador está à minha espera. Tem que... Não vou dar mais, eu já dei entrevista aqui. Só quero um pequeno esclarecimento. Sim, é sobre o assunto da receita. Por exemplo, para quem a receita... Tá, mas já foi. Oh, Anabela. Não tinha reuniões agora.